Silicone, tipos de próteses e implantes mamários. É sobre esse assunto que eu converso com o médico cirurgião plástico, Dr. Evandro Laurites e Lucena. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui para falar sobre um assunto que gera tantas dúvidas. Boa tarde, o prazer é meu e eu acho interessante porque é uma das cirurgias que tem muita frequência, então a gente pode elucidar dentro do possível que for perguntado sem nenhum problema. Doutor, as próteses mamárias, elas são um desejo das mulheres em todas as fases da vida, né? Nós vemos jovens buscando pelos implantes, nós vemos mulheres em todas as idades, né? Em todas as fases, procurando essa cirurgia. Está entre as mais realizadas no país, correto? Correto, sem dúvida. Essa pergunta é muito interessante porque as próteses são utilizadas de forma que, para cada tempo, para cada idade, ela tem que ser indicada a melhor forma possível. Por exemplo, as próteses para pessoas mais jovens, você usa, ela se adapta mais facilmente de pessoas, por exemplo, a mulher acima, depois da menopausa, ela tem as influências dos hormônios e você não pode colocar prótese, tem que ser uma prótese não muito grande para não ter flacidez e cair a mama. Isso é interessante, essa pergunta que você fez para mim. Não, e isso é interessante também pontuar, porque o corpo ele passa por transformação, né? Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que num determinado período da vida da mulher, a pele vai ter uma sustentação melhor para uma prótese maior. Já uma mulher que já tem um certo grau de flacidez, precisa de uma adequação de uma prótese mais específica, não é isso? Na verdade, a técnica que é utilizada tem que ser mais específica para cada caso, porque existem mulheres, o grande segredo é os hormônios, né? Os hormônios femininos, que eles vão desde quando começa a adolescência, que é a menarca, a primeira menstruação, até a menopausa. O pico dele entre 24 e 36 anos, que é o período assim, de maior fertilidade, é onde existe uma turgência maior das mamas, quer dizer, todas essas coisas são interessantes. Não é a prótese que vai ser colocada que vai ser de acordo com a idade. A prótese a gente usa a técnica adequada. Por exemplo, numa mama virgem, aquela mama que nunca teve amamentação, a gente usa uma prótese direto, que pode ser por via subglandular, ou seja, com incisão que é submamária, uma pequena incisão de 3, 4 centímetros, que essa é a técnica mais fundamentada no mundo inteiro. Existem outras técnicas, eu posso falar tranquilamente. Mas eu vou te perguntar já, doutor. Mas eu acho que eu confundi, né? Então eu falei que o tamanho da prótese tem uma relação com a idade e não é isso. Então é a técnica que é empregada para cada paciente em especial, né? Não existe, na verdade, um padrão ou uma melhor técnica. Existe a necessidade da paciente, certo? A necessidade, o médico tem que indicar a melhor técnica para aquele caso. Então, a cada caso se presta um procedimento. Por exemplo, uma mama, eu estou te dando um exemplo de uma mama virgem, uma mama que nunca teve amamentação, os tecidos dela, o que se chama de parênquima mamário, ele é mais coeso, mais fechado. Então você coloca uma prótese que seja subglandular, ela se adapta muito bem. Nos casos de uma mama que já teve gestações, já teve amamentação, esse parênquima ele relaxa um pouco e pode gerar um pouco de flacidez, onde se você tem mais elasticidade, você tem que colocar ou uma prótese maior para se adequar melhor, ou você tirar o excedente, que a gente chama até de mastopexia, que é uma cirurgia que é colocar a prótese e, ao mesmo tempo, você dá sustentação para essa prótese. São situações diferentes. Agora, falando em quem já amamentou, quem vai amamentar, quem não amamentou pode colocar os implantes mamários sem comprometer as glândulas mamárias. Essa pessoa pode vir a ter uma gestação, amamentar normalmente, certo? Muito interessante a pergunta. Na verdade, para você ter uma ideia, a maior parte a grande procura de colocação de prótese são mamas que nunca teve a gestação, são
pacientes que nunca foram gestantes. E eu tenho a experiência de, ao longo de 36 anos de cirurgia, de ter pacientes que colocaram prótese há 30 anos atrás. Então, mesmo tem casos que, dependendo de cada organismo, que você coloca a prótese, pode ter amamentação perfeitamente e não vai ter nenhum problema. Pode ter um filho, 2 filhos, tem mulher que teve e continua com aquela prótese, faz exceção os casos que tem que se trocar, que normalmente a gente estabiliza a cada 10 anos, adequando a cada caso. Mas só do ponto de vista de prótese, não impede a amamentação. A prótese pode ser colocada sem nenhum problema. Perfeito, doutor. Agora, voltando ao nosso tema inicial sobre os tipos de próteses. Existem diversos tipos no mercado. Sabemos que existem várias marcas. Agora, os tipos. Existem diferentes próteses mamárias? Existe a indústria do silicone, dos implantes mamários, elas desenvolveram uma série de próteses. Eu posso te falar do seguinte, que inicialmente era prótese de silicone que se usava, uma prótese que chama-se prótese lisa, que é de silicone, que é um gel mais liquefeito. Depois se passou a um gel mais coeso, que é também uma prótese lisa. Essa foi uma prótese que foi modificando, começou a modificar as próteses para ser as próteses que é texturizada. Então, essa foi a que ficou, até hoje se usa ainda. Com alguns estudos mais novos e algumas mudanças, começou a se bloquear o uso dessas próteses, achando que ela poderia gerar determinados tumores da glândula mamária. Então deixou-se de usar, mas não é nada disso. A questão da prótese, os tipos que você está falando, existem as próteses texturizadas, as próteses lisas, as próteses de perfil alto. Cada laboratório que fabrica, eles têm eles têm a forma, o nome daquelas próteses. Uns dizem que é prótese alta, super alta, outros falam super alta distendida. Então é uma questão de, vamos dizer assim, cada laboratório tem faz o seu comercial de acordo com o que ele quer vender. Ao médico cabe colocar e dizer para o paciente, olha, eu vou colocar uma prótese para você, a prótese adequada para você, você quer o quê? Você quer, eu quero ter mais colo na mama, eu quero ter a mama mais alta. Então você põe uma prótese de um perfil mais alto. Não, eu quero uma prótese que seja adequada para o tamanho, para ficar como uma bola. Então você põe uma prótese que é um perfil diferente. Então, os perfis das próteses não é o fabricante que determina, ele dá os nomes. A opção. Aí já seria, doutor, mais uma questão de formato e não de ser um material diferenciado, porque até mesmo essa questão do material tem um controle da Anvisa, né? O que é permitido, o que não é, existe todo um regulamento. Claro. Sempre a Anvisa, que nós temos, eles sempre fizeram um trabalho muito interessante e que as próteses que entram no Brasil, hoje o que acontece é o seguinte, existe holding, grandes empresas que compraram uma, inicialmente as primeiras próteses que existiam eram de um fabricante americano, tanto que a patente da prótese é americana. Então depois começou a aparecer prótese francesa, próteses alemães, prótese holandesa. Então hoje transformou-se em 3, 4 empresas grandes que compraram as outras, só que todas elas são reconhecidas. Então, qualquer prótese que é reconhecida pela Anvisa é bem indicada para colocar no paciente. Isso é importantíssimo, muito importante. Você tem a responsabilidade de colocar uma coisa que a Anvisa autoriza. Agora, sim, doutor, pode continuar. A questão da prótese, os tipos de prótese é o que eu lhe falei. As próteses tem perfil, você tem o perfil baixo, o perfil moderado, o perfil alto, o perfil mais alto ainda. Então, isso é uma sinonímia, é uma determinação. A questão da prótese, que ela é mais rígida, alguns fabricantes têm usam as próteses, elas mais rígidas, para que se usar no caso de reconstrução de mama. Porque quando você faz a cirurgia de retirada da mama, que não é uma cirurgia, vamos dizer assim, uma cirurgia estética, então você vai colocar uma prótese, então, eu vou colocar uma prótese anatômica, também é um nome dado, é que a prótese é mais rígida, para preencher um espaço maior onde foi retirado a glândula mamária.
Então, os tipos de prótese basicamente são pelo tamanho dela, o formato dela, certo? Só que o material é o mesmo. É importante falar isso, doutor, porque as próteses, elas não são somente para uma questão estética, né? Mas elas entram também na cirurgia reparadora. Sem dúvida. As próteses, desde o começo que se começou a usar a prótese mamária, começou para ter aumento da mama, e usava-se prótese mais simples. Depois foi se usando as próteses daquelas pacientes que tiravam a mama inteira e que deu para ela uma outra condição de vida, uma qualidade de vida melhor. Só que naquele momento que se fazia reposição mamária, se usavam umas próteses que eram mais maleáveis, mais fixas. Foi se vendo que uma prótese anatômica, que é o que nós chamamos, que não é interessante também colocar esse posicionamento para as pessoas não imaginarem que a prótese anatômica só serve para isso. Então, a prótese foi utilizada como um recurso para fazer uma adequação melhor e ficar uma mama mais parecida com uma mama normal do outro lado, quando é bilateral, certo? Certo. Doutor, agora falando das técnicas, você já começou logo no início introduzindo esse assunto que é muito importante também. Hoje tem quantas técnicas, basicamente? Basicamente, que todas as técnicas, para mim a técnica, a gente tem que se basear, a medicina tem que ser feita de fundamentos. E técnicas fundamentadas são aquelas que já têm um trabalho ao longo de mais de 15 anos. Como nós temos as próteses por via, inicialmente, só para se ter um entendimento, as próteses que se usava há 35 anos atrás eram próteses infláveis. A gente fazia a cirurgia, era uma incisão periareolar, ou seja, em volta do mamilo, na areola, a parte mais escura. Se fazia uma pequena incisão, colocava aquela prótese, inflava a prótese ou colocava soro fisiológico, na época era isso. E se fechava, tinha um sistema de válvula. Como era, não é um comparativo, mas para você entender, que antigamente as coisas funcionavam dessa forma, como até uma bola de futebol se usava assim, se fazia, se enchia, inflava ela. Depois é que modificou-se. Não é um comparativo para a gente fazer aqui, mas só para se entender o direcionamento que o mundo evoluiu muito. E na questão médica, mais ainda. Então, as próteses inicialmente se fazia periareolar, ou seja, um pequeno corte. Para mim, o grande problema, você pode diminuir um pouco a sensibilidade do mamilo. Mas tem pessoas que usam porque acham que para ela não é nada. Eu, do meu ponto de vista, eu acho o seguinte: é uma técnica que se tem. A outra técnica é via submamária, que é uma incisão que pode ser entre 3 e 4 centímetros. Através dessa incisão, você pode colocar, aí sim, a prótese você pode colocar retroglandular atrás da glândula ou submuscular, atrás do músculo. O que é mais consolidado, o que não implica em problemas para ninguém. A prótese colocada atrás da glândula mamária. Quando você não tem tecido mamário suficiente, então você não tem como esconder muito a prótese, você pode pegar do músculo, tem uma fáscia. A fáscia é uma camada fina, esbranquiçada que tem em cima do músculo. Então você abre um pouco e tenta colocar a prótese, chama-se subfacial. Só que tem suas limitações, porque a face que cobre o músculo não é tão grande. Quem deseja colocar uma prótese grande não se consegue ter esteticamente, ou seja, uma harmonia melhor dentro da glândula mamária. E a prótese submuscular, que essa prótese é uma das coisas que traz mais complicações. Para você ter uma ideia, eu vejo não só casos que eu opero dos outros, porque eu não uso prótese submuscular, só em pacientes que tiveram mastectomia. Pacientes que teve a mastectomia, que teve o câncer de mama, que você não tem onde esconder, você coloca no músculo, fazendo exceção quando se fez radioterapia, quimioterapia. Mas normalmente você coloca a prótese, aí você esconde. Quem tem glândula ou a fáscia está perfeita, não deve usar por via, porque o que acontece,
Se você coloca uma prótese atrás do músculo, o músculo não foi feito para guardar a prótese. O músculo foi feito para a proteção e a expansão pulmonar, para fechar isso. Se você coloca uma prótese atrás do músculo, você vai danificar o músculo vai ficar mais fino. Eu te falo com muita segurança, porque eu opero muitos casos, mas são muitos casos. As pacientes vêm para retirar a prótese, quando você vê o músculo, ele não é aquilo que era antes, ele fica mais fino, tudo. Então eu acho assim... Há um comprometimento. Desculpe. Há um comprometimento nessa técnica. É limitada, e o uso dela é exclusivo. O uso, assim, que você tem, o fundamento é numa mastectomia, porque você fez a cirurgia onde não tem esconder a prótese. Se você esconde a prótese perfeitamente atrás da glândula, então não precisa fazer isso, não vai, porque a cirurgia, para mim, o fundamento dela é estética e função. Você tem que ter um ótimo resultado estético, preservando a função. Esse é o princípio básico, não só meu, de todos os médicos que são conscientes, que usam a ética e a prudência. Excelente, doutor. Nós vamos para um intervalo e na volta eu vou continuar conversando com o doutor sobre esse assunto e tirando dúvidas frequentes. Eu volto já.